sempre estive na internet. Eu me lembro que nessa época eu falava, imagina se a gente clicasse para abrir um site e ele abrisse. O meu sonho era esse, porque você clicava para abrir um site e ele ficava. Era conexão 128 no dia seguinte, no modem. Não, e 128 já era avançado, eu acho. Acho que era até menos, enfim. Que era aquela discada e tal. Então eu vivia todas essas fases da internet e sempre adorei. Eu sempre fui a introvertida, né? Que gostava daquele universo ali que eu podia estar sozinha e ao mesmo tempo ter ali um monte de informação, conversas e tal. Boas-vindas a mais um episódio do podcast Game Changers. Eu, Rafael Reis, e meu xará, Rafael Machado, entrevistamos pessoas com uma inteligência acima da média, que têm ideias que valem a pena ser compartilhadas, e trazemos para uma conversa informal aqui no Game Changers. Hoje a gente vai ter um formato um pouquinho diferente dos outros, em que a gente vai ter muito mais uma mesa de debates do que uma entrevista. A gente trouxe uma pessoa muito especial, que eu admiro muito o trabalho, e ela é uma das 10 Substackers mais lidas do Brasil. Ou seja, né, para quem não conhece Substack, é uma newsletter, tem a versão gratuita e tem as versões assinadas. E ela tem uma das versões pagas mais assinadas do Brasil. E isso, para mim, é uma coisa muito especial, porque é uma pessoa que se expressa muito bem através das palavras. Né? No mundo em que as pessoas leem cada vez menos, têm cada vez menos senso crítico e gostam de adquirir opiniões prontas que elas viram no TikTok ou no Reels, você ter alguém que se expressa por escrito e estimula que as pessoas façam isso é algo muito especial. Então hoje a nossa convidada, Ale Garatoni, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E agora a gente rompe também um problema que a gente não tinha identificado e que não foi por maldade, não foi por querer. Qual é o problema? É a primeira mulher que a gente entrevista. Isso, esse é um grande problema. Olha, que verdade. honra então, né? Exatamente. Vou abrir a porta agora para a mulherada. Sim, foi muito bem escolhida. Você falou que ia fazer a melhor introdução, você fez a melhor introdução do Game Changers. Lá, fez. Tá vendo? A gente aprende. Então, Ale, se apresenta um pouquinho. Quem é a Ale de agora? Quem é a Ale de agora? Porque a gente vai falar das várias versões, mas a Ale de agora. A Ale de agora, ela ainda é uma carioca meio perdida em São Paulo, então ela nunca se sente muito bem em casa, nem no Rio e nem em São Paulo. E eu vim para cá para trabalhar com jornalismo, eu sou formada em administração, na época fiz especialização em marketing e aí acabei fazendo uma primeira transição de carreira quando eu vim para São Paulo para trabalhar com jornalismo, porque eu amava a revista, era minha paixão pessoal, enfim. E aí fiquei 6 anos, 7 anos trabalhando em revista. Parei para ter minha filha, que eu acho que é uma coisa muito comum também, as mulheres fazerem uma pausa, né, quando tem filho e tal. E quando eu voltei, eu sabia que eu não queria mais voltar para a redação, porque não me via mais naquele formato. E eu sempre tive blog. Então, o meu primeiro blog é de 2004. Eu sempre tive blog como uma ferramenta para me expressar. Eu não era nem vivo nessa época. 2004, né? Ai, que humilhante, meu Deus. Não, é que a gente é dessa mesma geração do digital. Então eu tava lá no UOL Blogs e eu sempre tive blog, e blog não era, imagina, profissão, não era nada disso. Ninguém nem imaginava que poderia vir a ser. Não, e o melhor é a ferramenta onde você criou o blog. UOL Blogs. UOL Blogs. Era o que tinha, né? Não, de antes do Blogger, né? Porque o Blogger foi estourar o Blogger já aqui em era 2006. meu segundo blog, já foi avançado. Enfim, então eu sempre tive blog mesmo trabalhando em revista, eu sempre mantive blog na paralela dos meus trabalhos. E aí, quando eu fui voltar, eu tinha um blog com meu nome que eu escrevia sobre tudo. Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito múltipla, é difícil para mim me prender num assunto só, a coisa do nicho, né, que tanto fala. Eu mesma já falei muito disso na Amo Branding, que foi o meu segundo negócio. Mas eu tenho múltiplos interesses, eu gosto de pessoas, de histórias, de cases, de tendências. Um ser humano normal, né? Porque eu acho... Sem caixinha, né? Não, e o pessoal usa esse papo de nicho muito errado. Exatamente. E aí, toda vez que alguém vem com esse papinho, mas eu tenho que escolher meu nicho. Exatamente. Eu falo, gente, vamos discutir nicho de uma outra forma, mas desculpa te interromper. Não, imagina. E aí, nessa minha volta, eu tinha esse blog e eu gostava muito de branding. Eu sempre gostei muito de branding nos anos 90, quando eu fazia faculdade, quando você não era nascido mesmo. Tava quase lá. E aí eu escrevi um post sobre branding numa época que ninguém falava de branding para pessoas normais, né? Branding era muito restrito a grandes empresas ou, no máximo, celebridades.
Aqui no Brasil, ninguém falava de branding para a pessoa que tem uma loja de quindim, para o cara que é fotógrafo, para um médico, para um prestador de serviço. Então, eu fiz um post nesse meu blog da época falando sobre branding. Não me lembro o título exato, mas era alguma coisa de branding para pequenos empreendedores, alguma coisa nesse sentido. E foi o que hoje a gente chamaria de viralizar, né? Isso estamos falando aí de 2013, 2014. A primeira virada de chave. E aí foi a primeira virada de chave. Me chamaram para dar uma palestra sobre branding em Belém. E eu falei, vou. Eu primeiro aceito, depois eu penso no que eu vou falar. Foi ótima a palestra, era uma palestra até para o mercado de casamento, para fornecedores do mercado de casamento. E eu acho que nem essas contratantes sabem, mas ali foi o começo da Amo Branding, porque ali eu falei, opa, tem essa lacuna aqui. Então, essa palestra foi em maio, eu criei a Amo Branding em agosto daquele ano, de 2014, e fiquei com a Amo Branding por 7 anos. E aí veio a pandemia, todo mundo se reinventou, não foi diferente comigo, e eu hoje tenho a Amo News, que ela começou como a newsletter da Amo Branding, mas hoje ela é uma coisa muito mais ampla, então ela fala de tendências, mas não de tendências no sentido do futurismo, de tendências que já são confirmadas, de tendências para a pessoa, como que ela vai aplicar isso na vida dela, o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo no offline, para aquela pessoa leiga, ou mesmo a vendedora de quindim, o mesmo médico, poderem aplicar isso no dia a dia deles. Então, acho que eu sou um pouco uma tradutora, assim, do que está acontecendo no mundo para a parte prática. Olha, mas ainda existe muito espaço, né, de branding para esses PMEs, principalmente os micro, né? Talvez, por ser a expressão inglesa, ainda tem uma dificuldade maior ainda, né? Tem muito espaço, mas você falou que a sua primeira publicação foi em 2014. 2014. Pô, existe muito espaço ainda dessa parte de marketing. E você falou que se não era viralizou ainda, era o quê? Broteou, o que aconteceu? Não sei como é que se falava, mas teve muito comentário. Na época era já viralizar, teve muito comentário, enfim, na época era Facebook ainda. O termo vem do livro do Seth Godin, que se eu não me engano é de 1998, Viralizar? que é o Sério? Viral Marketing. Nossa, esse Foi é em antigo. 98 que o Seth criou o conceito ali do viral. Nem sabia, ó, tá vendo? Acho que no Brasil foi traduzido como coisas que se espalham como um vírus, alguma coisa assim, de 98, é o primeiro livro dele. Então eu viralizei. Eu até tava falando pro Reis ali que uma coisa legal da sua história é ter começado tão cedo assim na internet, né? A internet aqui no Brasil começou praticamente em 94, né? Que começou a realmente acontecer. E eu queria entrar num espaço aqui que é como era a internet, né? Em 2004, em 2007, você tá falando que lançou um blog antes de Boca Rosa, Nena Secrets, antes disso tudo acontecer, né? Eu, na verdade, tô na internet, acho que desde 94, 95 mesmo, que era a época que a gente tinha Mirk, e que a gente demorava pra entrar no site o que é Mirk? Dia inteiro. Ai, agora eu tô muito humilhada. Mirk era um chat só por texto. Imagina o bloco de notas. É aquele visual do bloco de notas. Então você tem um chat, você entra numa sala que geralmente é temática. Então tinha temática de jogos, tinha temática países, de lugares. A evolução disso é a sala UOL, sei lá. Isso. É que a sala o chat do UOL, ele já tem interface gráfica. Aquilo ali era tipo tela, código puro mesmo. Então você entrava, underline, sala, e ele foi o primeiro IRC. Que agora eu não vou lembrar o que era a sigla, mas tipo era um chat para usuários virtual, alguma coisa assim. E aí depois veio o IRC, que é de 98, mais ou menos. Por aí. Que era o ICQ. ICQ, ICQ. Né? Que era o ICQ no Brasil. ICQ, eu peguei um pedacinho que dele. Que ali é de 98. Então, assim, 94... Por que 94 é muito simbólico no Brasil? Quando o Registro BR abriu o registro de domínios, o primeiro domínio registrado no Brasil foi o do Bradesco. Bradesco.com.br. Que foi em 94, agosto de 94, se eu não estou enganado. Então, ali a internet abriu para o público. Mas a galera mais raiz já usava BBS, que era uma conexão bem tosca, assim, bem lenta, e você conseguia trocar arquivos muito leves e usar o Mirk. A galera era você. Não, eu só fui... Mirk eu não cheguei a usar, assim, eu fui usar em 96, 97. O meu primeiro e-mail eu criei em 96, e em 97 eu aprendi HTML e comecei a fazer site. Mas era ali.
Eu Tava sou mais pertinho. idosa ainda bem que minha autoestima tava boa da abertura, porque agora... Mas, enfim, eu estava lá no Mirk conhecendo pessoas, né? E a gente conversava e tal, eu tinha 18 anos. Então, eu sempre estive na internet. Eu me lembro que nessa época eu falava, imagina se a gente clicasse para abrir um site e ele abrisse. O meu sonho era esse, porque você clicava para abrir um site e ele ficava. Era conexão No dia 128 seguinte, você... no modem. Não, e 128 já era avançado, eu acho. Acho que era até menos, enfim. Que era aquela discada e tal. Então, eu vivi todas essas fases da internet e sempre adorei. Eu sempre fui a introvertida, né? Que gostava daquele universo ali que eu podia estar sozinha e, ao mesmo tempo, ter ali um monte de informação, conversas e tal. Então, quando chegou 2004, eu estava fazendo uma especialização em jornalismo de moda. Eu já estava formada, já trabalhava com exportação, mas eu sempre gostei de moda, sempre gostei de revista, fui fazer uma especialização e eu falei, vou fazer um blog para exercitar o que eu estou aprendendo na minha especialização, que durava 1 ano. E assim nasceu meu primeiro blog no UOL Blogs, jornalismo de moda chamava. E aí, eu falei, ninguém vai ler isso, 12 pessoas vão ler. E aí eu fui, na segunda semana eu fui para os mais lidos do UOL. Eu falei, nossa, eu sou muito famosa. E devia ter, 100 acessos, né? Era outro universo. Mas ali nasceu. Então eu sempre tive essa necessidade. Depois eu tive um blog de crônicas na sequência, logo depois, que daí já era blogger, já era uma coisa mais avançada. E em 2007 eu lancei o meu primeiro blog, que acabou ficando mais conhecido, que era um blog de moda, antes dos blogs de moda se tornarem o que viraram, né? Não peguei a fase da blogueira de primeira classe, que foi o It Girls, que virou meu primeiro livro também. Você gosta do rumo que tomou a questão de blog, blogueira e atualmente influencer? Eu acho muito legal isso, porque eu acho que existe um lado da democratização, né, da informação não tá mais restrita, porque eu na época tinha o It Girls, trabalhava em revista, trabalhava numa grande revista de moda, então era tudo muito restrito e é até engraçado porque eu, na época que começou a explodir a coisa do blog de moda, eu não cheguei a sofrer, porque tinha uma rixa das revistas, as revistas com as blogueiras de moda começando a ser convidadas para desfile, como assim? Então tinha essa briguinha desses dois lados e eu não cheguei a sofrer porque eu estava dos dois lados, eu era a coluna do meio. Então eu tanto andava com as blogueiras como eu estava nas revistas, então meio que ninguém mexia comigo. Eu acho que eu tive essa vantagem aí competitiva nessa época. Mas foi uma época muito divisor de águas, assim. E eu acho que tem um lado muito bom, né, na época, blog não era em primeira pessoa, né, não tinha essa figura do influencer ainda, os blogs eram sobre assuntos como as revistas. Hoje em dia... A imprensa até distorcia e chamava de diário pessoal, né? E não era, né? Nunca foi. Nunca foi, mas era... É que nem quando o pessoal se referia até uma década atrás, a internet, a rede mundial de computadores. Que bizarro. Isso. Né? Uma forma de você desmoralizar Exatamente. a coisa, dando uma descrição que não é o que a coisa é. E a internet era uma coisa meio segunda classe, assim, porque quando eu entrei nessa revista pela primeira vez, eu era a menina do site. Então ninguém sabia nem meu nome, eu era a menina do site. E assim fiquei por um tempo. Até que o It Girls começou a crescer e aí as pessoas começaram, a menina do site tá fazendo, né? Então eu acho que ali também foi uma virada na minha carreira, de certa forma, porque eu comecei a me tornar a Lê Garatoni, eu comecei a ter nome e sobrenome. E eu sempre fiz questão de trabalhar isso. Então era o It Girls por a Lê Garatoni. Eu tinha um blog, era um blog de moda que eu levava a sério, botava notícia, atualizava todo dia, 3 vezes ao dia, enfim. Mas eu queria... fazia personal branding antes de inventarem o personal branding. E eu já estava preocupada com isso, porque eu não queria ser a Lê da revista tal, eu não queria ser a Lê da empresa X. Empresa X é até perigoso falar hoje em dia, né? Mas, enfim, eu não queria ser uma pessoa atrelada a uma empresa ou uma revista. Eu queria poder ser a minha própria marca. Eu tinha isso de alguma forma, consciente ou inconscientemente, eu sempre tive isso. Essa jornada de autenticidade, a gente sempre faz a pergunta, né? Quais são as viradas de chave aqui no Game Changers? E, inevitavelmente, sempre uma virada de chave é alguma coisa sobre autenticidade. Aí eu comecei a me tornar mais eu, comecei a falar sobre uma coisa que eu realmente gostaria de falar. E quando você fala de branding envolvendo o CPF, que é o que está mais acontecendo nesse momento agora, tanto com influencer quanto com marcas que antes eram consolidadas como CNPJ, você está falando de autenticidade. E essa é uma palavra tão simples e tão difícil, às vezes a pessoa leva a vida inteira para
realmente se entender, mas às vezes nem se entende, passa uma vida toda sem se entender, né? E você tem uma certa clareza, hoje parece, você falando assim, uma certa clareza sobre quem é você, sobre o que você gostaria de fazer, sobre o que você fez. Hoje você tem uma news no Substack, é uma coisa extremamente nichada dentro do aplicativo, porque foi uma jornada até você chegar aqui e falar assim, eu como uma pessoa introvertida, eu como uma pessoa que sou escritora, achei aqui alguma coisa que realmente hoje me traz profundidade. Como você vê, assim, essa discussão de jornada de autenticidade? Acho legal trazer, né, pra essa discussão, porque você é uma referência, isso, né? aí dá um podcast inteiro. Exato. Vamos fazer. Eu acho que é a base de tudo. E o que mais me entristece, até quando você pergunta em relação a influenciadores, né, tem um lado B também. Eu acho que tem um lado negativo no sentido de que tem muita gente se colocando em caixinha. Então você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que falar desse jeito, você tem que usar esse formato, você tem que estar nessa rede. É assustador. E eu não acredito nisso. Porque até a minha frase que eu mais falava na Amo Branding era ninguém tem que nada. Porque eu acredito nisso mesmo. Eu acho que a gente tem que saber olhar para dentro. A própria Amo Branding teve, né, no meio ali do percurso em 2017, eu comecei a deixar de ver sentido nos módulos que eu já tinha prontos e que se eu quisesse me acomodar naquilo e ficar dando aqueles módulos ali repetindo, eu poderia. E eu simplesmente encerrei todos os módulos que eu tinha e eu estava num momento ali de mergulho de autoconhecimento também, em 2017, e eu falei, eu quero levar isso pro branding, que hoje em dia também é super clichê falar de autoconhecimento no branding, mas na época não era. E eu comecei a entender que partia daí, para você saber a sua marca, você tem que saber quem é você tem que saber o que você valoriza. Então eu fiz essa virada ali na Amo Branding em 2017 para unir o lado do autoconhecimento dentro do branding, não necessariamente do branding pessoal, até do branding da empresa mesmo, porque eu acho que a empresa reflete, a gente vê cada vez mais isso, né? As empresas refletem muito as figuras dos fundadores, ou enfim, do nome forte por trás delas. Na moda a gente tem visto cada vez mais isso. Quem vende na moda hoje é quem, né, a pessoa se inspira naquele fundador, na estilista da marca, na fundadora da marca, enfim. Então eu acho que a autenticidade é a base de tudo. E quando você deixa de ser você, ou deixa de tentar entender quem é você para entrar na caixinha do sucesso, para replicar um modelo de sucesso, para aquela pessoa está fazendo sucesso, eu vou fazer aquilo também, cara, já é assim, você já largou perdendo, sabe? Eu acho que e é desconfortável também pro sentimento, né? Você percebe quando você tá fazendo isso. Né? Ninguém tá livre de fazer isso, né? E eu acho que vai muito do público. Eu vejo que isso vem muito daquela distorção do mundo de infoproduto, de querer fabricar pessoas. Então você vende pro wannabe. A pessoa vê alguém que tem fundamento. Eu ia falar formação, mas eu refraseei para fundamento. Melhor. Porque não necessariamente você precisa ter uma formação naquela área. Sim. Você estudou administração, né? Você trabalhou com importação e exportação e se encontrou em outra área. Eu fiz 2 faculdades de arquitetura, abandonei as 2. Eu seria um péssimo arquiteto, mas eu fui o primeiro arquiteto de informação na carteira de trabalho no país. Depois eu descobri usabilidade, depois migrei de área e fui descobrir SEO e conteúdo lá para frente. Mas você tem repertório, você tem algo a dizer. E aí você vai construindo essa jornada. Eu entendo que muito de quem compra esses produtos, esses cursos, essa formulinha, ele não tem o que dizer, ele não tem esse repertório, ele não tem algo a passar para o mundo. Ele só quer replicar o modelinho, a fórmula, né? E aí todo mundo que conhece de alguma forma esse mundinho aí de infoproduto já ouviu essa palavra da fórmula. E aí aquilo lá, o método infalível, previsível para você obter resultados rápido e sem esforço. Cara, é a promessa perfeita, você só muda isso de caixinha. Eu acho assustador, porque uma vez eu vi um slogan desses, assim, que qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência, pode faturar, aí tem os dígitos lá em dias, enfim. Eu acho assustador isso. E até quando você fala a pessoa que não tem, eu acho que todo mundo tem o que dizer. É que às vezes a pessoa fica tão presa nas formas e nas receitinhas que ela nem sabe o que ela tem. Na verdade, se ela soltasse aquelas amarras todas e se jogasse para o mundo e falasse o que ela tem a dizer, ia ser uma coisa muito mais interessante, né? Mas, enfim, ficam encaixotando as pessoas de maneira a torná-las um produto e tal. Eu acho isso assustador. Essas receitas prontas, no fim, estraga tudo. A hora que vocês falaram de autenticidade, eu lembrei de um livro de um autor chamado Pine, que ele fala dos tipos de autenticidade.
Ali está muito voltado para produtos e serviços, né? Ele fala da autenticidade real. Você vai pegar o que era uma autenticidade real. Um whisky fabricado num armazém tradicional de uma família lá no miolo da Escócia. Aquela autenticidade de verdade mesmo. Alguém criou, foi passando de geração em geração, ainda existe. Você tem a autenticidade simulada, em que alguma coisa tende a parecer autêntico, mas não é. Talvez um exemplo disso fosse Jack Daniels. Ainda é da família, ainda segue uma receita, ainda é do mesmo lugar e tal, mas hoje já se criou uma história para ser contada em cima de um produto que já não é mais o produto autêntico. Tanto que hoje tem lá com sabor honey, sabor cinnamon, sabor Tudo que maçã. é massificado tende a perder, né, essa autenticidade, né? Você vai criando o que em marketing é extensão de produto, né? Você tem extensão de marca, em que a marca fabrica outras coisas, tipo, o produto mais vendido de Ferrari no mundo, perfume. Olha que loucura. É cheiro de Ferrari. Não é carro, não é jaqueta, não é tênis, não é mala, é perfume. Né? Porque a pessoa está comprando uma extensão da marca. A extensão de produto é você pegar o mesmo produto e trazer cores e sabores diferentes. Então, Red Bull. Red Bull original tinha um gosto. Aí fizeram o Red Bull sem gosto lá, que é o sem açúcar. É só a parte ruim do Red Bull. Depois a gente pode até falar da questão do açúcar. Aí agora tem Red Bull de tudo que é gosto. Né? Um monte de cor, um monte de cor. Virou uma tudo mesmo. fantaúva De Eu figo. nem estranha. sabia, olha, não sabia que tinha. Não, tem de maracujá, tem de figo e maçã. Figo e maçã, isso não mesmo. Não sei o que, canela, Isso figo e canela, figo e gostoso, maçã, viu? alguma É coisa bom? assim. O de coco, por exemplo, é bom, mas enfim. Aí você tem essa autenticidade simulada. Você tem a autenticidade fabricada, que é uma coisa que é inventada com o rótulo de autêntico. Então, assim, Viu uma marca de sorvete. eu ia autêntico falar. sal rosa do Himalaia. Aí tem Sabe um de onde monte vem de o sal rosa exemplo. do Himalaia? Da África. Não tem sal no Himalaia. O sal rosa do Himalaia é extraído de uma mina de sal que na África. loucura. Não, e o que vende no supermercado não é extraído de lá, né? Eu só sei a fofoca, você deve saber a fonte. Não, mas é isso. A fofoca é artificial, é colorida artificialmente, esse que vende no mercado. Então, existe uma mina daquele sal que é rosado, e aí você tem a fabricação. Assim como o autêntico salmão do Chile. Que não existe. Nossa. Que como ele é criado em cativeiro, ele é branco. E aí ele recebe corante para ficar rosa. Igual o salmão original. Gente. E ele não tem nem o gosto do salmão original. Então não tem nada autêntico ali, né? É uma Aí experiência tem um monte de exemplo, fabricada. Né? E aí tem um outro tipo de autenticidade lá, que eu não vou lembrar o adjetivo, que é para você viver uma experiência que simule uma experiência que nunca existiu e ter a sensação de que ela é autêntica. Por exemplo, você ir na Disney e visitar lá a nova área lá de Star Wars, e você come no autêntico restaurante espacial de Star Wars. Que não existe. Que é um produto ficcional. Tem um outro que é para... eu lembro, esse exemplo é do livro. É uma loja de bonecas em que você tem um workshop para fazer a sua boneca. Então você costura na autêntica fábrica de bonecas. Então você leva a sua boneca autêntica, feita por você, na fábrica autêntica de bonecas que foi criada para ser autêntica. Tem um lado positivo disso, né? A mistura do lúdico normalmente é interessante para algumas coisas, né? É que aí ele Faz você discute se a conectar questão com o do presente. autêntico, do genuíno, do real, do fabricado. E aí, quando a gente traz isso para esse ambiente digital, tem essa coisa da fabricação das personalidades, né? A roupa que você tem que usar, o nicho que você tem que escolher, o jeito que você tem que falar. Você tem que abrir o vídeo desse jeito, tem que fechar daquele, tem que fazer o call to action assim. Eu lembro quando eu gravei meus primeiros vídeos para YouTube, que são vergonhosos, bizarramente ruins. Minha filha tinha... Isso foi 2011. Carol tinha 5 para 6 anos. 7 no máximo. Não, peraí, ela é de 2007. 11 ela tinha 4. Não, é muito cedo. É 2013. Ela tinha ali seus 5, 6 anos. E ela falou, pai, o seu vídeo pro YouTube tá errado. Você tem que falar pra pessoa assinar o seu canal, dar like e fazer um comentário. Porque senão o seu vídeo não cresce no YouTube. Gente. 2013, 6 anos. Porque ela já via um ou outro youtuber de vez em quando. 2013, né, gente? Ainda não tinha toda essa discussão de telas e de não sei o quê. E aí ela falava, você não fala isso nos seus vídeos, eles estão errados. Eu falei, cara... 6 anos, ela tá me dando aula e ela tá certa.
E o vídeo não dava certo porque ele era horrível, de um jeito ou de outro. Esses dias, num grupo de SEO, alguém achou o vídeo que eu falo do livro Checklist Manifesto. É um livro que eu li em 2013. E ali o review tá no YouTube até hoje. Então, a hora que você busca sobre o livro, você encontra esse vídeo. Alguém, gente, eu achei o irmão mais novo do Rez. Respeita o estilo. Respeita o estilo. E essa coisa da autenticidade, trazendo de novo para o debate, né? Quando eu falo que a pessoa não tem alguma coisa para dizer, parece que assim, é só buscar fama pela fama. Assim, eu quero audiência para ter validação social, é o atalho. Né? O Seth Godin, em algum momento, entre 99, quando eu assinei a newsletter dele, e agora, 2024, ele falou isso, eu não lembro quando foi, da cultura do atalho. Né, de você vender o rápido sem esforço, ganhar dinheiro rápido sem esforço. Ele fala que isso vai existir em qualquer mercado. Agora a gente está nesse momento vendo a discussão aí das bets. Dos brasileiros viciados em aposta, e o tigrinho, e não sei o que e tal. Que é a promessa perfeita para o alpinista social, né? Você vai ganhar dinheiro rápido e sem esforço. É tudo que todo mundo quer. E isso encaixa em qualquer mercado. E o que eu entendo que chama muito atenção no teu trabalho, que me cativa a ler a newsletter, é essa questão do senso crítico. Do tipo, gente, esquece a fórmula de sucesso, esquece o que dá certo para todo mundo. Tipo a fala da manhã, né? Você não é todo mundo. Encontra o teu discurso, o teu canal, o teu momento. A gente estava falando agora, antes de gravar, sobre a questão de e-mail marketing. Eu sempre fui usuário de newsletter, já tive a minha, já enviei para 200 mil pessoas, uso no escritório, uso na escola, enfim. E um monte de gente quis matar e-mail marketing. Aí com o inbound, e-mail marketing renasceu, aí depois morreu de novo, porque agora é tudo rede social e tal. E você se achou ali nesse canal. E tem muita gente que vai se achar em outros canais. Exatamente. Olha aí, que experiência gostosa se inscrever na sua newsletter. Por quê? Você aperta para se inscrever, de repente, existe esse conteúdo aqui de graça, se você quiser pagar aqui. Na hora que você vai pro checkout, ainda tem, você pode consumir um pouquinho. Você não tá empurrando absolutamente nada. Você encontrou. É muito boa. Eu acho que eles são muito bons e eles estão meio sozinhos nesse mercado ainda, né? Eu acho que até precisaria ter um brasileiro, porque a gente fica achando que é tudo. Eu tenho uma mania de falar, é muito user-friendly, né? É muito fácil de usar e tal, e não é. Então, tem muita gente aqui no Brasil. Primeiro que a gente tem que levar em conta que a plataforma agora até tem uma tradução mequetrefe em português, mas no começo ela era inteira em inglês. Então, isso já é uma barreira de entrada pro leitor mesmo. E mesmo a navegação, as pessoas vinham me pedir, você podia fazer um curso sobre Substack. E eu fico com pânico do curso sobre curso, porque eu tô com a imagem dos piramideiros aqui na cabeça. E eu tenho pânico de ser dessa galera, assim. E nada contra quem dá curso sobre curso, mas enfim, não era a minha praia. Curso de vender curso. Só que me pediam muito, eu falei, eu vou fazer um grupo pequeno aqui, porque eu falava, gente, é tão óbvio, mas não é óbvio, né? Essa é outra coisa, nada é óbvio. Aí realmente é nicho, o Substack nasceu no nicho de growth marketing. Era de growth para growth. Então você não precisa ser user-friendly, porque ali todo mundo sabe se virar. A hora que isso foi para o ser humano médio comum, aí é uma coisa que não é simples de usar. Né? Mas eu acho a ferramenta, no geral, assim, muito boa. Por isso, você pode ser monetizado ou não, você pode ter... Aí você tem 1000 possibilidades ali dentro de você mandar uma parte aberta, uma parte fechada. Então, eu acho que é muito honesto e eu acho que ele valoriza muito quem produz o conteúdo, que acabou ficando meio em segundo plano, né? A gente tem uma expressão que eu sempre cito, eu esqueço o leitor que deixou isso, a leitora, que fala que a gente fica fazendo oferenda para o algoritmo, porque você está nas redes sociais hoje, é basicamente isso, né? Você vai fazendo oferenda para o algoritmo, e eu não queria mais isso. Então, ali no Substack não existe isso. Existe quem realmente está interessado, lógico que é um universo muito menor, numericamente falando, mas tudo bem, porque a gente também está com a visão muito deturpada do que é número. Às vezes a pessoa fala, não, eu sou pequeno, só tenho 5.000 seguidores. Cara, 5.000 pessoas é muita gente. Se elas realmente forem engajadas na sua comunidade, é muita gente. Imagina Tem algum teatro no Brasil que caiba 5.000 pessoas no auditório? Provavelmente não. Eu sempre dou até o exemplo do Teatro Santander ali, que tem perto da minha casa.
são 800 pessoas. Eu acho o máximo, aquele teatro, acho lindo e tal. Eu sempre falo, eu quero dar uma palestra lá. Até já participei de uma mesa redonda lá, mas eu sempre brincava que eu queria dar uma palestra lá. São 800 pessoas. Então, assim, teatro você pega daquele aqui o Espaço Unimed. Outro dia eu fui no show do Sepultura, tinha 8.000 pessoas. Cara, 8.000 pessoas é gente pra caramba. É isso. Lembro, uma única vez, acho, eu palestrei no RD Summit de Floripa, lá, aquelas últimas edições, que a plenária tinha 5.000 pessoas. Cara, você não vê o fim daquilo. Tudo bem que tem um monte de holofote na sua cara, assim, mas a hora que acende... Mas é muita gente. Cara, é muita gente. 5.000 pessoas é gente pra caramba. Mas você está dizendo é que é uma cultura da própria ferramenta que traz essas possibilidades, que traz esse crescer de dentro para fora. E eu vou te falar que lá dentro do Substack, eu comecei lá em 2021. E comecei a monetizar em 2022. Então, em 2021 eu levava ainda meio esporadicamente e tal. Mas o meu crescimento hoje, lógico, no começo as pessoas iam porque já conheciam o meu trabalho, porque, né, já me seguiam em alguma outra rede, eu tinha newsletter da Amo Branding que eu mandei para todo mundo falando, agora eu tô migrando para outra plataforma e tal, eu não importei nenhum contato, então as pessoas tinham que se inscrever de novo. Então a base inicial veio, obviamente, daquela caminhada que eu já tinha de antes. Mas hoje... eu diria que metade do meu público no Substack é interno, é crescimento interno. A própria ferramenta, com as ferramentas internas que eles têm de recomendação e tal, que lembra um pouquinho o que eram os blogs lá atrás, que tinha o Blog Roll. Né? Blog Roll era um lugar que a gente botava os blogs que a gente indicava. Então, era eu acho que... RSS Feed. Você tinha um leitor de feed. Então, cada vez que você atualizava um blog, ele atualizava o arquivo RSS, que é tipo um XML, um índice do blog, e batia nesse leitor de feed. E aí ele trazia, como se fosse a capa de um jornal, assim, os posts do dia. Isso já era tipo o Google Reader, né? Mas o Blog Roll era simplesmente você ter os links dos seus blogs amigos ali. Da lateral, né? Tá, tem razão. Que tem isso no Substack, que é o Recomendações. Então, o crescimento interno ali de pessoas que não têm a menor ideia do que eu fazia antes. Amo Branding, trabalhou em que revista. Não, a pessoa não sabe. Ela chegou ali por causa da Amo News. E eu adoro isso. Outro dia eu tava num evento e vieram falar, você é a Lê da Amo News? Eu falei, cara, deu certo, pegou, sabe? Então, é aquela sensação de eu não devo nada pro meu passado. É isso. Eu posso ser o que eu quero ser agora. É isso. E vai existir aí um fim do marketing agressivo e vai começar uma era de um marketing mais genuíno, ou é utopia isso? Eu acho que as duas coisas. Nesse ponto eu fico meio em cima do muro, porque eu acho que depende para que público a gente está falando. Eu acho que sempre vai ter um público que vai consumir o 8 em 7, 7 em 8, que quer a coisa rápida, que quer a pra fórmula. Sempre. Eu acho que dificilmente vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro público que está cada vez mais crítico, cada vez mais cético. E a gente vê muito isso até de pessoas questionando as próprias redes sociais. Eu tenho vários amigos que não trabalham com digital que apagaram o Instagram, que não tem mais Instagram. Então, que é uma coisa que a gente acha impensável para quem trabalha no digital. Mas o público que só consome, né, que tem um emprego normal, ele já começa a valorizar mais a privacidade, aquela coisa de não estar no Google, né, de não ser encontrado e tal. Então, eu acho que a gente tem essas duas vertentes, até porque a gente está falando do Brasil, que é um país gigante. Então, quando a gente está falando do público brasileiro, a gente não está falando só da pessoa que trabalha com marketing em São Paulo e tal. A gente está falando do cara que mora no interior, numa cidade do interior do Nordeste e tal, e que de repente vê ali uma oportunidade de ascensão social também. Então, são muitos mundos dentro do nosso país. Eu acho difícil a gente falar, né, do marketing só numa corrente ou só no outro. Eu acho que as duas sempre vão... Porque ainda esse senso crítico está ligado a uma pirâmide social e uma pirâmide de necessidade, né? Sim. O dinheiro a curto prazo, ele não é encantador só porque ele é encantador por si só. É por necessidade, né? Então... É da natureza do ser humano, né? A insatisfação, ela é da alma humana. Não importa o quanto você tenha, você sempre vai querer mais. Você pega todos os filósofos clássicos, todos eles discutem esse conceito de alguma forma. Né? No estoicismo, Sêneca fala muito disso. A pessoa mais feliz não é aquela que tem mais, é aquela que deseja menos. Aquela que deseja menos. Que precisa de menos. Esses dias eu peguei Eu postei reel isso ali. semana passada e você postou essa semana. A mesma frase. Mas é porque assim, cai bem, né? É muito simples, mas é muito real.
Eu fico trocando vídeos de viagem, de turismo, assim, com a minha esposa, de lugares que a gente quer conhecer. E esses dias apareceu um videozinho, assim, um pessoal numa casa italiana, né? Você vê no fundo, assim, aquela paisagem gostosa. Aquelas casas meio rústicas, um mesão de madeira com alguns bancos para fora e as pessoas sentadas ali comendo pão, tomando vinho. E ela fala assim, eu quero ser rico. Aí rico, 2 pontos. E aquela cena. Aí você fala, cara, aquilo é riqueza de verdade. Né? Você tá num lugar gostoso, comendo boa comida, tomando uma boa bebida com pessoas que você ama. Isso, em essência, é riqueza. Isso você vai encontrar na comunidade mais simples, no interior do estado mais pobre, e eventualmente você vai encontrar na casa, no condomínio, na Fazenda Boa Vista, né, que a pessoa foi de helicóptero para lá. Não é propriedade de ninguém o direito de ser feliz. Né? Mas a essência de você estar ali em volta da fogueira, compartilhando uma refeição, bebidas, com pessoas que você ama, cara, é da nossa natureza. Acho que já é tão ancestral que está no nosso DNA, está na nossa biologia, assim. Os modelos que eu acho legal que você explora lá dentro, né? O pessoal fala de ganhar dinheiro online. O mercado de redatores online é um mercado que eu conheço muito, por ter muitos alunos, por ter muita gente desse universo que conversa comigo. Boa parte das pessoas que fazem mestrado e doutorado hoje no Brasil vive em parte da escrita. Porque são pessoas que têm o hábito de leitura, têm o hábito de estudo, necessariamente escrevem muito bem, porque estão fazendo projeto de pesquisa, mesmo que seja um matemático, um estatístico, ele tem que escrever a tese. Então ele tem que ter um mínimo de interesse pela leitura. E a gente tem lá no ecossistema muitos redatores fazendo mestrado. E aí a Dani, que é a nossa rede de conteúdo, ela fez uma pesquisa com eles e ela identificou. Eles escrevem como forma de se sustentar durante o mestrado. Porque uma bolsa de mestrado hoje, em geral, é um salário mínimo. Dependendo da cidade onde você mora, você não paga o aluguel de uma kitnet. Então, eles escrevem como fonte de renda. E aí você fala, ganhar dinheiro. Vamos discutir o que é ganhar dinheiro, né? Uma coisa é ganhar dinheiro da blogueira de 10 milhões de seguidores, que faz um live commerce e vende 5 milhões de reais, né? E que é a exceção da exceção da exceção. Mas que é muito visível. Pontuar, né? Oi? É importante pontuar isso. Exceção, É exceção. Porque todo mundo vê aquilo. Ai, mas tem aquela blogueira, tem essa, tem essa, tem essa. Todo mundo consegue citar 10. Só que tem 50 mil blogueiras fazendo aquilo. Tem 10 ganhando dinheiro, assim, dinheiro bastante mesmo. E o resto, a maioria, assim, não faz meio salário mínimo por mês. Mas tem o aspiracional. Ah, eu quero ser ela, eu quero ganhar dinheiro. E aí o malandro lá, ele vive desse discurso, de falar, não, mas ela começou do nada, tá vendo? Se ela pode, todo mundo pode. Que Abriu é um dos uma empresa argumentos da garagem, falaciosos mais né? bizarros. Mas aí, voltando no negócio de ganhar dinheiro, né? Cara, eu entendo que esse universo aí de redatores online, gente que vive de vender conteúdo hoje, representa cerca de 50 a 100 mil pessoas no Brasil, que vivem da escrita. Se eu não me engano, o número de pessoas que vivem de fazer Uber no Brasil, né, Uber 99 e outros ali, está em torno de 3 milhões. Nossa. Então, se a gente falar que tem 100 mil pessoas que vivem diretamente da escrita, comparando com quem vive de trabalhar com transporte, por um lado é um universo muito pequeno, por outro lado é de alguma forma representativo, porque a gente é um país que lê e escreve pouco. E aí eu gosto muito quando você aborda lá na newsletter o discurso para diferenciar o que é o influencer do que é o creator, e de que existem dezenas de modelos do creator monetizar o trabalho dele. Sim. Isso foi um aprendizado também. Eu acho que ao longo desses anos de Amo Branding, eu conheci muita gente, conheci muitos modelos de negócio e eu acredito muito no conteúdo como negócio. Tanto que até meu último workshop, né? Eu não chamo mais de workshop, eu chamo de encontro, porque eu acredito mais num grande papo. Era conteúdo como negócio. Porque eu acho que o criador de conteúdo, ele é um extremo ou outro. Ou ele vai para o extremo do aspiracional, que quer, enfim, ficar tirando foto no jatinho e tal, para vender cursos e fórmulas, etc. Ou é aquela pessoa que acha que não merece receber pelo que ganha, que a gente vê muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu até fui refletindo sobre isso, porque eu já fui semi-cancelada no Substack por falar muito disso, por falar que todo mundo deveria
ganhar dinheiro, que eu acho que todo mundo merece ser pago pelo seu conteúdo. O conteúdo dá trabalho para fazer, sabe? A gente tem que pesquisar, estudar, para você reunir uma edição da semana, você passou a semana inteira lendo um monte de coisa. Então eu vejo muita gente deixando dinheiro na mesa. Só que ao mesmo tempo tem pessoas que não querem, e tá tudo certo. Se a pessoa quer ter aquilo como um hobby, ela já tem um emprego na vida real dela, lá, corporativa e tal, e ela tem aquilo ali para desopilar, que ela não quer ter obrigação, beleza, também é uma possibilidade. É a sensação de que se eu cobrar vira um trabalho, né? E vira mesmo, né? Só que para mim, por exemplo, isso foi ótimo, porque se eu não tivesse feito isso, eu já teria parado. Porque realmente é uma coisa que dá o maior trabalhão fazer. Então, o fato de eu saber que aquilo ali eu tenho um compromisso assumido com aquelas pessoas, eu preciso, não dá, não tô inspirada. Então, para mim, até funciona como um anti-procrastinação, porque eu tenho uma tendência a procrastinar. Então, para mim, foi bom também nesse sentido. Mas tudo bem se a pessoa vê aquilo de outra forma, sabe? Isso eu acho que tá a riqueza do Substack e eu aprendi muito daí também. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muita gente não cobra, não porque não quer ou porque não quer levar como um trabalho, mas por medo mesmo. A gente tem medo. Aí, se ninguém assinar? E se eu não vender pra ninguém? E se eu não for bom o suficiente? Ninguém se importa pra começar, né? Assim, isso. Ninguém vai ficar vendo. Falar, não tá vendendo pra ninguém. Exatamente. Porque a gente tá muito com esse chip da competição, né? Numérica. Você entra pra ver quantos seguidores, quantas visualizações. É a dor da validação social. É isso. Eu E aí tem preciso o que alguém me selinho, aprove pra eu poder fazer. De tantos assinantes, enfim. Então as pessoas acabam... não, se não for entrar para jogar bem, é melhor nem entrar. E eu não penso dessa forma. Mas eu até passei a cobrar porque uma amiga que mora fora, que é brasileira também, mas mora fora, ela abriu um Substack depois, eu já tinha o meu, eu já estava, enfim, mandando com uma periodicidade e tal, e aí ela abriu o Substack dela e já abriu com a versão paga, que é o que acontece muito, os americanos fazem muito isso, eles já abrem desde o dia 0, mesmo que eles não tenham público, já abrem com a versão paga também. E que eu me arrependo de não ter feito isso, inclusive. E aí, quando que eu vi o dela, eu falei, nossa, que ousada, já abriu com versão paga? Caramba, nossa, que autoestima boa. E aí, no mesmo dia, ela me mandou uma mensagem e falou, olha, eu tô entrando aqui no seu, por que você não tem versão paga? Então, assim, a diferença de perspectiva, ela morando nos Estados Unidos, que é um país que tem uma facilidade de vender muito grande, e eu no Brasil, que as pessoas são quase que o oposto disso, deu essa diferença de perspectiva. Eu falei, cara, não sei, porque eu ficava esperando, quando eu tiver X assinantes, aí eu vou abrir o pago e tal. E aí eu decidi que eu ia abrir o pago ali, então até devo para Cami, que é essa pessoa que me fez essa provocação, eu tinha que pagar uns royalties para ela aí das minhas assinaturas. Até para dar uma escala, né? Você que está dentro desse ecossistema, de quanto a quanto as pessoas cobram por uma assinatura? No Brasil, as pessoas cobram muito pouco. Então a gente tem desde pessoas que cobram 5, 7 reais, uma média ali de uns 15 reais, que foi quando eu comecei cobrando 15 reais, que era o que a maioria cobrava no máximo. E você vai subindo, eu fui subindo ao longo desses 2 anos. Então, uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, se você assinou a minha newsletter quando ela abriu por 15 reais, você vai pagar 15 reais pro resto da vida, enquanto ela existir. Legal. E isso me dá uma liberdade maior de mexer no meu preço sem ter que comunicar a minha base. Então, porque eu acho justo. Eu acho que a pessoa que me assinou lá atrás, quando tinha 2 posts, ela estava postando no meu trabalho. Hoje, quem entra lá tem 200 posts de arquivo, né? Então, você tem um volume ali muito maior também. Então, hoje é muito mais caro. A minha hoje é muito mais cara do que a média no Brasil. Eu diria que a média no Brasil hoje está em torno de 20 reais, puxando para cima. E você falou que o compromisso com os leitores, os assinantes, te traz uma briga contra a procrastinação. Momento jabazinho aqui. Qual que é esse compromisso que você tem com seus leitores? O que você quer levar para eles? Semanal. Então, eu tenho esse compromisso de postar semanalmente. E aí, eventualmente, tem edições especiais, mas aí é uma vez por mês, uma entrevista, um dossiê sobre um tema específico. Mas o meu compromisso... Até porque eu cheguei à conclusão, mesmo como leitora, a gente não quer mais conteúdo. A gente já está soterrado de conteúdo. Então, você entregar uma vez por semana, eu acho que é
uma média ótima para quem produz e para quem consome. E a curadoria, né? A pessoa, ela tá pagando pela curadoria. Exatamente. Pelo resumo ultra qualificado, a essência do que ela precisa saber. Exatamente. Com uma reflexão, com uma provocação, é o que eu tento trazer sempre isso. Porque as notícias estão... estão... entrevistado na newsletter. Tá? Olha só. Inveja. Eu vou ver essa entrevista. É isso, eu trago as notícias que eu dou ali, qualquer pessoa pode pegar, estão disponíveis aí durante a semana, né? Tudo bem, algumas são de boletins fechados, pagos também, outras não, mas a minha grande virada de chave, além da curadoria, eu acho que é sempre trazer uma provocação, sempre eu tento trazer uma reflexão, sempre eu tento trazer um contraponto. Está todo mundo indo por aqui? Peraí, mas por que não tem ninguém indo por aqui? Vamos ver o que tem aqui? Eu acho isso importante também, porque a gente está acostumado a ir só seguindo, né? Na manada. E você tem encontrado uma paz como escritora fazendo esse tipo de curadoria e trabalhando dentro como escritora do Substack em específico? Sim, eu digo que o Substack para mim foi muito divisor de águas, porque eu sempre produzi conteúdo desde 2004, ou seja, 20 anos, estamos falando de exatamente 20 anos. E isso sempre foi uma coisa gratuita. Então, eu nunca fiz publi. Mesmo na época lá quando os blogs de moda começaram a explodir e tal, eu era louca. Falavam, você é louca. Porque todo mundo começou a ganhar dinheiro e eu tinha uma coisa que eu não queria fazer publicidade. Porque eu vinha num mercado que era muito contaminado editorial pela publicidade, que era o mercado de revista. E eu falava, o meu blog é o espaço que eu tenho para escrever só o que eu gosto, só o que eu acho legal. Então, ter essa liberdade de você não ter um anunciante te prendendo, de você poder realmente falar o que você quer, quando você quer, não tem preço. Só que, ao mesmo tempo, tem preço, né? Porque a gente precisa pagar boleto. Então, o fato de eu não ter anunciante me levou a ter que encontrar outras formas de monetizar o meu trabalho. E até, por isso eu falo do marketing de conteúdo, que eu sempre fui muito fã do marketing de conteúdo. Na Amo Branding, o livro do Reis era parte da bibliografia, ele sabe disso. Só que eu comecei a entender que, para mim, que o meu produto era o conteúdo, o marketing de conteúdo estava me matando. Porque quando eu tinha o Instagram da Amo Branding, eu postava uma pílula por dia ali, gratuitamente. E aquilo ali também era material que ia estar nos meus workshops, nos meus encontros de conteúdo. Então, eu estava, de certa forma, canibalizando o que eu vendia. Então, o marketing de conteúdo, para mim, começou a ser uma coisa negativa. E aí veio o Substack, que ele me dá a chance de também ter um pouco de marketing de conteúdo, mas também ser remunerada pelo meu produto, que é o conteúdo. Você estava falando isso, né, Xará? Que as pessoas decidiram que compartilhar conteúdo é o certo, compartilharam tanto conteúdo que o conteúdo tá aí, e agora o mercado é feito de um enxame de conteúdos iguais e que todo mundo sabe, né? Eu vi um cara uma vez falando da teoria do cappuccino, eu chorei de rir com a história e faz todo sentido. Ele falou, você pega, o cara vai fazer um curso de barista para fazer aquele cappuccino que ele vai cobrar R$40 para você tomar. Aí tem o leite selecionado do tipo específico que faz mais espuma, tem o cacau produzido pela Fazenda Santana no interior da Bahia, nem sei se a fazenda existe. Tem a canela que é conservada com determinada coisa, e aí tem o jeito de você extrair o vapor para aquela espuma ficar mais densa, e ele faz o desenho do coraçãozinho usando um caramelo de não sei onde, e tem uma flor de sal que dá o sabor não sei o quê. Alguém vai lá, toma aquele cappuccino e fala, caramba, isso aqui é bom demais, né? Como é que faz? E aí vai na internet e busca uma receita de cappuccino, em vez de pôr a flor de sal, põe o sal cisne mesmo, e usa o caramelo do supermercado e o leite mais barato que tiver ali. Aí alguém que toma aquele cappuccino fala, nossa, isso aqui é bom, né? Eu vou fazer um cappuccino também e faz um 3 corações. E não que seja ruim, só é industrializado. E aí, no fim das contas, tem alguém vendendo só a espuma do cappuccino. Então, você vai perdendo o grau de profundidade, de complexidade, de qualidade. E aí, o que eu vejo nesses... Por que eu odeio tanto o mundo de infoproduto, né? Eu já tive muito dentro dele. Fui sócio do Afiliados Brasil lá na fundação do evento, com o Paulo e o Flávio. Aprendi muito com eles. Lá em 2015, aquele mercado já começou a me incomodar. Em 2016, eu pedi para sair da sociedade. Eu não vendi minha parte, eu só pedi para sair. Falei, cara, essa é a minha última edição, não me dá. Essas pessoas aqui me fazem mal. Né? Muito estelionatário, muito golpista. Vamos usar o português claro, né? Muito 171,
muita gente vendendo malandragem e criando mecanismos para enganar o que eles mesmos chamam de trouxas. Então, assim, é o que depois virou o curso de vender curso. E um dos lemas que já se usava nessa época ali entre os formuleiros é: você tem que entregar de graça o seu melhor conteúdo. Porque aí as pessoas vão ver o seu melhor conteúdo, vão ver o quanto você é foda, e aí eles vão comprar o seu no-brainer, e aí depois eles vão comprar o seu produto de entrada, e aí vai entrar na sua esteira de produtos, e aí depois eles vão comprar o seu mastermind, e aí você vai vender high ticket, não sei o quê. E hoje, 10 anos depois, 11, né? O Hotmart acho que explodiu no Brasil em 2013, junto com o rapaz da Rocha lá também. E virou imersão premium high ticket, cheio de termo frufru para vender a mesma porcaria de sempre, a mesma coisa, mesma historinha. E é sempre a mesma história, é o storytelling padrãozinho ali. Eu vim de uma família pobre, meu pai se matou para eu poder estudar, e eu descobri não sei quem nos Estados Unidos, e agora eu estou trazendo para o Brasil. E se eu comecei do zero e consegui, você também consegue. Se um fez, todos fazem, né? Aí aquele monte de falácia de generalização, de viés do vencedor. E a nova pedra do sucesso agora é o que a gente estava falando ali, que é o branding, né? Que estão pegando essa palavra bonita que a Ali ama. Antes da gente soltar o pino dessa granada, antes dessa daí, né? E aí, como é que o marketing de conteúdo foi prostituído? Justamente com essa ideia. Né, com esse conceito torto de que você tem que dar o seu melhor conteúdo de graça para chamar atenção. Só que o melhor conteúdo de alguém era o cappuccino completo, com a flor de sal e o caramelo do Alasca e tal. E aí, alguém que viu isso deu um curso com o que aprendeu, mas nunca fez. Alguém que veio o curso de quem viu o curso também estudou com alguém que nunca fez e grava um curso. Alguém vê o curso de quem fez o primeiro curso e grava outro curso. E aí essa pessoa aqui vai lá e grava o melhor conteúdo dela para a internet. Que, logicamente, não é bom. É só a espuma do cappuccino. Não tem nem o café, não tem mais nada no negócio. E de um outro lado vem a falta de repertório e de entendimento de como esse ecossistema funciona. Eu sempre usei uma frase e fui muito criticado por isso. Hoje está na moda ser cancelado, né? É chique ser cancelado, porque você ganha um monte de Ali já seguidor. foi cancelada no Substack, já, recentemente. Mas eu saí pela tangente. Que eu falo, cara, nunca dê o que você vende. Eu nunca fiz uma única promoção do meu livro. Eu nunca fiz um sorteio do meu livro. É isso. Nunca, em nenhum lugar eu dei ele de brinde ou como prêmio. Jamais. Primeiro porque eu tiro valor. Né? É um produto de referência. Caramba, é um livro que eu mesmo escrevi. Não é que nem muita editora que você chega lá com a fama, um ghostwriter escreve para você, você nem revisa, bota uma foto sua na capa. Eu falo, cara, para mim o símbolo máximo da egolatria, né? Do egomaníaco é o cara ter a foto dele na capa do livro. E é cada Pode vez ver mais que comum, todos né? esses vendedores de fórmula de sucesso, todos eles ttêm a foto deles na capa, assim. O cara se ama tanto que ele quer se ver em todas as editoras. Eu falo, pelo amor de Deus. É quase uma doença social. E se reflete. Eu estava escutando uma aula do Jordan vindo para cá, e que ele fala, a maioria das pessoas que não tem sucesso e se mira nas pessoas que têm sucesso não entende o que está por trás do sucesso delas. Que grande parte dessas pessoas está viciada em cocaína, que grande parte está tomando antidepressivo. Nossa, eu tava pensando isso como uma piada aqui, na verdade é a Não, verdade. É verdade. A gente está entrando numa era, na verdade a gente já entrou, né, da pandemia para cá, esse fenômeno começou a alavancar em 2019, que são os suicídios públicos. Que são as pessoas que postam que vão se matar e na sequência se matam. A gente viu esse ano alguns episódios acontecerem. Ano passado, dados da OMS, foi o ano em que a gente ultrapassou pela primeira vez a barreira do 1 milhão de suicídios no mundo. Nossa. Cada vez mais cedo as pessoas estão se matando. É um nível de ansiedade gigantesco. É um nível de necessidade de validação social gigantesco. E até o bullying, né? A nossa geração tem mania de falar, mas tinha bullying na nossa época e era muito pior. Hoje o bullying ele é social.
Porque ele vai para a rede social, ele vai para o grupo de WhatsApp, ele vai para o Telegram, as pessoas filmam e depois postam aquele aluno online, e isso está levando jovens a cometerem suicídio, crianças. É bizarro, assim, aonde as distorções vão levando e se desdobrando. E essa necessidade de validação também, né? Constante para tudo, até para morrer. O outro tem que te validar. Exato. É isso. Tipo, é tudo um espetáculo. Né? Eu tenho que postar a minha vida o tempo todo. Outra coisa que eu me identifico muito contigo, eu passei uma fase ali no começo da pandemia em que eu fui mal orientado e pressionado a falar muito mais sobre a minha vida pessoal, que foi uma coisa que eu nunca gostei de fazer. Naquele momento, assim, isolado dos filhos e com uma série de coisas acontecendo, eu sentia muita saudade deles, né? Por uma série de circunstâncias ali. Eu falava muito deles, e isso de fato gera conexão com as pessoas do outro lado, mas não precisa ser daquela forma. E aí depois eu desenvolvi uma ojeriza disso, um asco. Eu não consigo mais fazer. Olhar para o Instagram hoje já me dá ansiedade. Um dos meus sonhos é o dia que eu puder ir lá deletar minha conta. Fechei a conta, tchau, obrigado, fui. Né? E até as coisas que eu gosto de postar eu separei. Eu tenho uma conta só para postar coisa do meu carro, eu tenho outra só para postar a filosofia barata de vida, aquelas minhas frases genéricas lá. Mas assim, distorceu demais. Eu detesto o Instagram. Eu detesto. Porque ficou muito artificial, né? Eu detesto, porque é muito pouca coisa que tem sentido ali para se consumir, né? Assim, é um grande show, você acaba se sentindo sempre aquém, porque sempre vai ter alguém fazendo mais, viajando mais, ganhando mais, vendendo mais. Não importa o que você faz de legal, sempre vai ter gente fazendo coisa mais legal. Então você tem que estar com a cabeça muito em dia para você não ficar se comparando o tempo inteiro, não ficar se achando inferior o tempo inteiro. E porque tem um monte de coisa ali que você sabe que não é verdade, assim. Então, é aquela pessoa que é super tóxica na vida real, que você trabalhou com ela, você sabe que ela é tóxica, mas ela tá ali vendendo good vibes e tal. Ai, que vontade de dizer nomes. Ela também tá, tenho certeza. Mas você não tá usando... Eu ouvi dizer que tem. Você não tá usando gente que eu o Instagram hoje como eu tenho o conteúdo, meu Instagram. Né? Tem 46 mil seguidores lá, né? Tenho o que tem ali, não cresce, bastante. Eu tô num platôzinho ali, mas também não tô preocupada com o número, porque, sinceramente, não é o que paga o que eu vendo. É que a gente tá no momento Instagram que a gente viveu no Facebook lá em 2014, né? Quando zerou o alcance orgânico. Agora ou paga ou... Não tem mais. E eu me nego, eu sou a pessoa que nunca deu R$1 pro Mark e jamais dará, assim. Até porque eu tenho uma teoria que, lógico, eu sei que para empresas e tal, acaba que é diferente, mas eu tenho uma teoria que no Facebook eu cheguei a impulsionar posts na época, quando eu lançava meus workshops e tal, e eu tinha uma teoria que era igual cassino. Quando ele vê que você tá dando dinheiro, ele baixa mais o teu coisa para você dar cada vez mais, entendeu? Então eu tinha essa teoria que quando eu impulsionava um post, o meu orgânico caía. Na sequência. Então eu não impulsiono. Agora puxa o pino da granada. Eu tava falando naquele momento lá, no seu momento inspirado, que a moeda do momento é o branding, né? E isso, da mesma forma como foi outras coisas no passado, é o que o pessoal mais tá falando agora, e aquele branding encapsulado, né? Aquele branding que fala sobre roupa, sobre seu posicionamento, sobre arquétipo, que, pô... Nossa! Revira-se tudo uns túmulos, né? Dos arquétipos e tudo mais. De repente é usado aquilo. Não, então você é o arquétipo sábio, então tem que ser dessa forma. E assim, talvez você seja uma fonte de informação sobre esse acontecimento que tá rolando. Eu acho que eu vi isso muito acontecer na pandemia, porque eu acho que na pandemia todo mundo teve que lançar alguma coisa online. Foi todo empreender, mundo, né? Foi pro online. E na pandemia teve uma explosão de especialistas em branding. A pessoa muitas vezes fez um workshop de 3 horas, e isso eu já vi acontecer até dos meus workshops, assim, uma pessoa de outra área, que não tinha nada a ver com aquilo, foi lá, fez um workshop de 3 ou 6 horas, e um mês depois ela era uma especialista em branding. Eu acho isso um pouco assustador, porque eu acho que ninguém vira especialista em 6 horas. Mas o que aconteceu comigo foi que durante a pandemia eu comecei a ver o tanto de perfil sobre branding, e não é, não, porque só ela pode falar. Não, ao contrário, acho que quanto mais gente falando sobre o assunto que você está falando, melhor, porque você vai educando um público.
Mas as pessoas vinham falando de uma forma muito deturpada. Então, vinham falando, branding é você botar a camisa branca e fazer a pose da Mulher Maravilha para você ficar poderosa. E aí eu fui tomando um ranço, uma canseira do tal do branding, que eu falei, ou eu fecho, amo o branding, ou eu mudo meu @ para odeio o branding. Então eu achei melhor Deveria ter mudado. Eu seria um seguidor assíduo. E aí eu falei, eu não quero mais ser parte disso aqui, porque inevitavelmente eu ia ser... Por mais que eu me diferenciasse de alguma forma, acho que eu me diferenciava, porque tinha estudado mais tempo e tal... E não tava ali na espuma, porque eu sou curiosa, eu sou muito... Eu não tenho nada contra o raso. Eu acho que em algumas coisas a gente tem que ser rasa também, porque o raso é o recreio e tudo mais. Mas em algumas coisas eu não me permitiria ser rasa, sabe? No meu trabalho, na maneira que eu tô... Alguém tá me pagando para fazer uma coisa, eu não consigo simplesmente ser rasa e jogar uma frase de efeito ali, como a gente vê. Tem gente que dá cursos e presenciais, inclusive, com um monte de slide de frases feitas, não dá nem o nome do autor. Né? O que eu já vi de palestra sobre o Simon Sinek, o Círculo de Ouro dele aí, já vi muita gente grande fazendo o Círculo de Ouro sem como referenciar, se fosse o autor. Todo mundo sabe que é ele. E aí que tá, não sabe. Não sabe, é verdade. Agora talvez a hora que eu falei, saiba. eu já vi a besteira que eu falei. Não, é muito louco, porque eu vi uma vez um cara muito grande fazendo uma palestra enorme e por algum motivo alguém estava filmando, né? Era presencial, foi antes da pandemia. E aí o cara apresentando, assim, a cópia do TED, não era nem do livro, que é mais detalhado. As mesmas palavras. Idêntico. E eu falei, ele vai falar. E ele não falou. Caraca. E é um cara muito grande, muito conhecido, que ganha muito dinheiro com a internet. Então aquilo me revolta de uma maneira, porque daí eu acho que entra também uma coisa de... Não é certo, não é ético, sabe? Eu acho que você não precisa faltar com a ética para tirar o dinheiro das pessoas. E essas pessoas que não têm a menor ideia de quem era Simon Sinek, do que era o círculo, do porquê, etc., elas estão ali pagando muitas vezes um dinheiro que elas nem têm. Porque geralmente esses mesmos caras são aqueles que vendem um curso caro para os padrões da população brasileira e aí abre caixinha lá, a pessoa fala, eu tô sem dinheiro. Ele fala, não, mas você tem que investir porque vai mudar a sua vida. Você vai ter o retorno desse valor em 8 dias. E aí a pessoa vai lá, pega o empréstimo. Cara, eu jamais conseguiria dormir fazendo um negócio desse. Assim. Então, aí eu acho que entra... valor, né? Às vezes eu peço pra ir pro inferno porque eu quero ser o cara que vai estar alimentando o caldeirão dessas pessoas. Que é pra garantir que não vai faltar lenha elas e vão chicote, lá, né? sabe? Elas vão estar lá. Vão. Com certeza. E você com também. certeza. Eu faço questão de estar lá. É pra não faltar lenha e chicote, porque, assim, pra mim isso tá tipificado no Código Penal. Artigo 171, estelionato. Sim. Só que o problema é, a gente vive numa cultura em que isso é idolatrado. É idolatrado. As pessoas gostam, seguem, replicam, idolatram. E se você falar mal, você tá com inveja. E tomam como modelo, exatamente. E se você critica, porque você é ressentido. É porque você não tem seguidores. Essa daí eu vi no grupo de uma pessoa lá uma vez, e aí eu fiz questão de pedir licença para me retirar. Que era um desses, como é que esse cara é professor de marketing se ele só tem 2.000 seguidores? A pessoa nem sabe o que é marketing. Quando eu vejo a discussão sobre branding no Brasil, eu sinto asco desde lá de 2016, 2017. Acho que eu também. Quando saiu o primeiro livro lá de personal branding. Porque o branding que eu estudei não tinha nada de personal. Branding era gestão de marca. Da experiência da marca, dos pontos de contato, tanto da parte da identidade visual... do tom de voz, do posicionamento, quanto de todas as derivações disso. E aí, você quer falar de marca pessoal, da imagem, do executivo, ok, mas aí a distorção de personal branding, até onde eu sei, isso só ganhou tração no Brasil. Eu não vejo em outros lugares isso da maneira como tem, eu acho que sim. Percepção. Porque começou com o Tom Peters, né? Que fez uma capa da Fast Company em 97, você vê. O negócio demorou pra chegar aqui. A gente tá falando num gap aí de pelo menos 20 anos. Mas lá fora não pegou, nem nos Estados Unidos, que é o país disso aí, tudo... Eu acho que não ganhou o peso que ganhou aqui. Mas na pandemia, sobretudo, eu acho que... a gente tem um caldeirão cultural, social, econômico, que acho que
fermentou esse assunto. A questão dos executivos serem a imagem da marca. Né? As pessoas falam disso como se fosse algo novo. Cara, isso existe há décadas. Literalmente há décadas. Pega o Jack Welch na GE, lá nos anos 80. Ele já era a figura do executivo que estava à frente de dezenas de negócios e reinventou a GE e não sei o quê. O Bill Gates, ele sempre foi a cara da Microsoft. Não é porque ele era o cara que se relacionava melhor, é porque ele era o programador pior ali entre os founders. E a mãe dele conhecia a gente na IBM, botou a Microsoft lá dentro, ele meio que assumiu a figura de relações públicas, e depois esse cara cresceu, ele se preparou muito. Ele se tornou um dos maiores executivos do mundo, não é à toa. Ele estudou, se preparou, veio de um ecossistema ali de família e de sociedade que criou as condições, a tempestade perfeita ali para ele. Né? O Jobs é muito citado nesse sentido, e hoje já tem até o pós isso. Né? Você olha para a Magazine Luiza, durante muitos anos foi associada com a marca da Luiza, que não é nem a fundadora, é a sobrinha do fundador, né? Mas que está envelhecendo e que um dia vai falecer, então não vai carregar a marca para sempre, e criaram a influenciadora virtual, a Lu, e que eu acho que é um projeto de tremendo sucesso, virou uma baita referência. Nos primórdios do Twitter tinha o Pinguim do Ponto Frio. Nossa, né? Que todo mundo ia falar com o Pinguim. Sim. Porque assim, se atrasava a compra numa loja online, você ficava puto, ia no atendimento, você não vai xingar no o Reclame Pinguim, Aqui né? e tal. Aí você chegava lá e falava, Pinguim, minha compra atrasou, vê aí pra mim. E aí ele te chamava pra inbox e tal. Foi o primeiro grande case É verdade, eu tinha até de esquecido um personagem. do Pinguim. Aí depois vieram vários, né? Mas acho que o da Lu, acho que é a influenciadora virtual, né? mais seguida do mundo. O Pedro Alvim e o time dele ali fizeram um trabalho excepcional. Mas essa figura sempre existiu. Só que essa máscara toda, né, toda essa coisa inautêntica que foi colocada em torno de uma coisa que originalmente era autêntica, criou uma fábrica de ilusão. E a coisa do aspiracional, acho que entra muito aí também, porque tem casos até de influenciadores de moda e tal, que alugavam jatinho só pra fazer foto. E aí levava um monte de estúdio look. aqui em São Paulo que imita o jatinho, você não precisa nem alugar o avião de verdade. Pelo amor de Deus. Por que você sabe disso, simulado. Rafael? É sério. Já alugou, hein? Me mandaram o link dessa trolha acho que é um Airbnb. Gente, que loucura. E assim, um bom fotógrafo, um bom jogo de luz. E o que essa pessoa que tá fazendo isso tá vendendo pras outras. Exatamente. É tudo que vão proposital. querer. E aí a pessoa compra a ideia, né? A pessoa que tá do outro lado, ela compra a ideia. Ela fala, putz, olha esse cara aí. E é isso, a riqueza vende. A gente vê aí os influenciadores de finanças, eu acho que são um exemplo, né? Sim. Do que a gente vê, que começaram ali falando de finanças pessoais, de um jeito até mais consciente, e de repente viraram... Tem gente raiz ainda. Tem uma que eu conheci bem no comecinho, a Luciana Fiot. Ela escreve Fialx, o nome dela, né? É bem difícil. Eu conheci a Lu lá no comecinho, 2016, Não assim. conheço. E hoje ela tem, sei lá, 800 mil seguidores. Um cara que eu respeito muito, o Charles Wicks, o Charlão, que é o economista sincero. Ele começou no YouTube, era um quadro branco, assim, com folha, e ele escrevendo ali, e ele tem essa figura autêntica do sincerão mesmo. De descer a lenha, de falar mal e não sei o quê. Em dados momentos ele se envolveu com outras pessoas ali, com o Primo Rico, com o Flávio Augusto. Rapidamente ele se desassociou. Assim, muito provavelmente ele não se identificou com a vibe, com o posicionamento ali. E é um cara que é totalmente fora desses ecossistemas, assim. É um cara que fala na lata, é realista, faz as próprias análises, cita referência, É isso que eu ia cita falar, fonte. a gente sabe, a gente pega, né? Em 2 minutos você pega quem tem... Mas aí que entra pra mim aquele negócio, quando eu falo da pessoa não ter propriedade pra falar, você percebe quando tem fundamento, quando tem base, quando tem estudo e quando é só farofada. Mas a gente, né, percebe. A grande massa não percebe. Não percebe. Então, assim, é muito fácil manipular. A gente vê o cenário político que está acontecendo agora. Né? Eu comentei outro dia num post do Charles Wicks até falando sobre isso. Eu falei, a coisa começou a descer a ladeira com o Tiririca. Quando o Tiririca foi eleito com o voto de protesto,
aquilo virou uma grande vitrine. Abriu uma porta. De que você podia colocar uma... Não que não existisse antes na política, sempre existiu. Mas acho que o Tiririca foi uma virada de chave. Porque assim, se aquele nível de comediante, né, com aquele posicionamento, com aquele discurso, tal, conseguia ser eleito para um cargo daquele tamanho, pô, então os partidos tinham que fazer isso. Aí a lei, eu não sei se já tinha isso ou foi alterada depois, para o partido arrastar os votos daquele candidato muito popular. E aí, pronto, abriu a porteira para a desgraça acontecer. O resto da E história. deu Tá o que acontecendo. deu e só vai piorar. Não tem perspectiva de melhora. Só vai piorar. Infelizmente é verdade. É triste isso. E só pra a gente entrando no final aí desse nosso bate-papo, e eu percebi na conversa ali que as suas viradas de chave, a gente trata bastante viradas de chave aqui no Game Changers, que sempre foram: eu não me identifico com isso, então eu estou saindo. Eu não me identifico com isso, então saindo. Apesar de você ser o leonino, é bem aquariano, né? Mas é sempre saindo. Você se vê assim na sua jornada? Eu às vezes até fico meio Quais foram com esses medo. pontos também, Pois né? porque eu vejo como mudança é uma coisa, principalmente no Brasil, é uma coisa meio tabu quase. As pessoas acham que você fracassou e tal. E eu não vejo dessa forma. Traidora do movimento. Então, eu sempre vi, inclusive o It Girls, quando eu encerrei para virar livro, eu não tinha proposta de editora, nada. Eu encerrei falando, eu vou fechar o blog e ele vai virar um livro. Eu não tinha a menor perspectiva. Eu joguei pro universo, manifestei, como diria hoje em dia. E 3 meses Tá depois... vendo como a lei da atração funciona? Funciona. Falamos 3 tudo meses isso para depois, chegar na lei da atração. Tá vendo? Na verdade é isso, arraste pra cima aqui no meu curso de lei da atração. Eu queria parar no momento que ele estava no auge ali. Eu não queria esperar acabar o movimento. Então, acho que, de certa forma, eu vejo um pouco os movimentos indo e vindo. Gostaria de ser a pessoa um pouco mais calma, que fica na festa até mais tarde para pegar a hora boa? Gostaria, mas eu não consigo. Porque é isso, eu acho que um amigo meu fala, você chega muito cedo na festa e quando tá boa, você já tá exausta, você quer ir embora. Então eu não tenho medo da mudança, porque primeiro que eu acho que a gente não perde nada, eu acho que a gente vai carregando. Então a administradora levou para jornalista, a jornalista levou para o branding levou. Eu fui levando coisas aí ao longo da minha carreira que só somam. Então eu acho que a minha grande virada é não ter medo de mudança. Enquanto todo mundo fica, o que vão achar e tal. Tudo bem, eu acho que deve ter um monte de gente que fala lá, vem ela com outra coisa. Tem. Eu tenho até amigas que falam isso, que eu fazia um blog para cada fase da minha vida, porque eu cheguei a ter um blog Tô Grávida, quando eu estava grávida, enfim. Mas eu acho que tá tudo certo, porque isso reflete a minha forma de me comunicar, que é muito no digital, né? Que é muito por meio da internet, sempre foi. Então, acaba que realmente influencia o meu trabalho, porque é o que eu sei fazer. E eu não tenho medo de mudar de assunto, porque é isso, a gente está conversando aqui, a gente está falando de uma coisa, daqui a pouco a gente está falando de outra. Eu acho que isso é a vida. E eu acho que, de certa forma, as pessoas que estão aí comigo, muitas estão se identificando comigo, não necessariamente com o assunto. Tanto que tinha gente que lia, eu tô grávida sem ter filho, sem estar grávida. Então, eu acho que é uma vantagem isso, sabe? De poder falar do que tá na minha cabeça naquele momento e ter um monte de doido aí que se identifique e que acha que isso que é talvez o meu tempero aí. A gente sabe então que a próxima onda é ser escritor de Substack. E se a gente for pegar em essência a discussão lá do que é uma rede social, é isso. Né? Uma rede de interesses em comum, em que você está socializando com aquelas pessoas, dividindo ideias em comum e tal. Diferente daquele conceito dos algoritmos da bolha, de você isolar as pessoas em bolha de pensamento. Mas quando você escolhe seguir alguém é porque tem essa identificação e provavelmente porque tem algo autêntico do outro lado, tem algo de valor. Né? E assim, eu vejo a questão da mudança como um mérito, não como um demérito. Eu lembro de um professor no colegial, professor de filosofia, que falou isso pra gente. Ele falou, olha, a geração de vocês provavelmente vai ter 3 carreiras ao longo da vida profissional. Porque a minha geração, a dele, né, trabalhou por 30 anos e se aposentava e acabou. Na mesma empresa. A geração de vocês vai trabalhar por 40 ou 50 anos. Eu lembro que uma vez eu falei isso numa caixinha ali no Instagram e algumas pessoas vieram se enfurecer. Eu falei, gente, entendam o seguinte, vocês vão viver até os 90, eventualmente até os 100. Vocês provavelmente vão ter que trabalhar até os 80, porque a Previdência vai quebrar em poucos anos.
uma, no máximo 2 décadas. Não vai mais existir o conceito de aposentadoria. Os caras, imagina, nem a pau que eu vou trabalhar até os 70, 80 anos. Não sei o que e tal. Eu falei, o seu sonho pode discordar. Mas como diz São Nicolas Taleb, né, a realidade se impõe. Então é melhor você se preparar para a realidade e conseguir um cenário melhor do que aquele, do que não se preparar. Então esse lance da mudança, eu passei por mudanças na carreira também. O Xará ainda chega lá. Estamos no comecinho, ainda vem muita mudança pela frente. E eu vejo isso muito mais como mérito, né? Como eu acho capacidade que soma, de né? se adaptar. E soma, vai trazendo mesmo bagagem. E no mundo de hoje não tem mais estabilidade. Não. Eu falo que o pessoal usa muito a cópia da previsibilidade. Né? Porque eu vou ensinar a sua empresa a montar um time de vendas para você ter previsibilidade no crescimento da sua empresa. E aí tem uma citação que eu adoro, mas eu sempre esqueço o autor, que ele fala de economia. Ele fala só existem 2 tipos de pessoa que acreditam em crescimento infinito no mundo com recursos finitos. Um economista e um idiota. Então, se você acredita em previsibilidade num mundo imprevisível, ou você é um otimista ou um idiota. Não tem muito como fugir disso. Não dá para prever nada. Então, o seu plano de carreira de 20 anos. Eu falei, gente, isso não existe mais. Quando eu vejo empresa fazendo planejamento estratégico para daqui 5 anos, eu falei, gente, olha para os últimos 5 anos. Isso que eu ia falar, a gente viveu uma experiência. Tenta prever alguma coisa. Né? Tenta prever nos 5 anos anteriores. Eu publiquei o livro em novembro de 2016. 2016 foi a explosão do Instagram no Brasil. A rede social já era importante ali. LinkedIn já tinha uma grande importância, YouTube tinha, blog tinha, o finado Twitter tinha. Tinha uma série de coisas muito importantes acontecendo. O Facebook ainda era bastante importante. O Instagram estava ganhando uma aceleração muito rápida, mas não era essa onipresença o tempo todo hoje que as pessoas levam o celular para o banho. Quando o pessoal vem falar que o TikTok vai matar o Instagram. Eu falo, não, gente, vocês não estão entendendo. A mesma pessoa que usa um, usa o outro. Eles se somam, eles não se dividem. E eles são tão diferentes. Só que esse tempo está saindo de outro lugar. Porque o dia continua tendo só 24 horas. Ela falou, da onde está saindo esse tempo? As pessoas estão almoçando no celular, estão levando o celular para o banho, estão levando o celular para a cama, estão dormindo menos. E não à toa estão tendo problema de saúde mental. As pessoas estão deixando de transar para ficar no celular. Né? Vai o casal para a cama, os dois ali, um no TikTok, outro no Instagram, boa noite, vral. Você fala, cara, o mundo está muito estranho. Né? Então, assim, esse volume de mudança no mundo imprevisível, eu acho que é muito mais um exemplo do que um demérito. Essa capacidade de se adaptar, acho que é um soft skill que todo mundo vai precisar ter eu daqui acho pra que frente. me ajuda muito. Me ajuda e eu acho que minha próxima mudança vai ser mais pro offline, assim. Não sei o que, eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho muita vontade de, depois de 20 anos de online aí, ir para uma caverna, me trancar, não vou mais ter nem e-mail. Eu tenho visto bastante gente falando disso, assim. A pandemia mudou muita coisa no contexto da educação, principalmente. Várias universidades e pós-graduações que eu acompanho mais de perto migraram para o formato EAD, estão sofrendo muito agora para voltar para o presencial. Mas as instituições de altíssimo nível mesmo já têm cortado o curso online e levado só para o presencial. Ou seja, não acha mais opção de curso online. É que o offline que ela tá falando é fugir do mundo, né? Brincadeira, não sei. Eu não sei se eu chego a tanto, mas eu tenho muita vontade de não ter mais rede social, assim. Eu não considero o Substack uma rede social, né? Ele é mais uma ferramenta. Mas também não sei, não vou ficar no Substack para sempre, provavelmente. Daqui a pouco eu vou enjoar da festa. Quando todo mundo vir pra festa, você vai sair. É uma grande possibilidade. Sim. De repente a gente pode até refrasear essa visão desse seu amigo. Falou, aproveita o melhor da festa, enquanto ainda tá todo mundo mantendo a dignidade. É verdade. A hora que começa a perder, eu vou embora, tá tudo certo. Evito registros. Ale, muito obrigado. Adorei. Muito bom ter você aqui com a gente. Adorei a troca. E é legal trazer exemplos de gente de verdade. É uma coisa que a gente se preocupa aqui, de falar, cara, vamos chamar quem é de verdade, quem é raiz. Né? E esse ponto da autenticidade
num mundo com tanta coisa fabricada, né, é muito importante a gente poder dar voz para isso. E apesar de que a gente vai para redes sociais, tá? A gente vai divulgar no Instagram, Segue a gente no ainda tá YouTube, lá, TikTok. Não, mas fico muito lisonjeada de ser a primeira mulher, de ter, enfim, todos esses adjetivos aí para uma leonina. É um perigo vocês me alimentarem assim. Mas foi ótimo, adorei. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Lê.